Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus, ela nos diz lá no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 11, a palavra de Deus, ela diz assim: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Tem outra versão que fala: revistam-se de toda a armadura de Deus para que vocês possam ficar firmes nos dias maus, nos dias de problema, nos dias de angústia, nos dias de tribulação. Mas aí vem uma pergunta: o que é vestir a armadura de Deus? O que seria vestir a armadura de Deus? Muita gente diz que vestir a armadura de Deus seria uma coisa poética, que não é literal, que não é, você vestir a armadura, usar uma armadura. Mas eu não concordo muito com essa visão. Eu acho que tanto essa passagem como toda a Bíblia, eu acho que ela é literal. Eu acho que nós podemos, como o apóstolo Paulo fala para os Efésios, nós podemos literalmente vestir a armadura de Deus. Quando a gente entende o que é a armadura de Deus, eu acho que nós podemos vestir essa armadura todos os dias, para que a gente possa ficar firme nos dias maus, nos dias em que o diabo nos tenta, ou seja, todo dia. Então eu queria ler com vocês, é um texto muito conhecido, eu acho que a maioria de nós já conhece, em Efésios 6, no capítulo, Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 18, o apóstolo Paulo descreve para nós a armadura de Deus. E para ele descrever essa armadura, ele toma como exemplo a armadura de um guerreiro daquela época. Então ele começa dizendo assim no versículo 10: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Aqui já começa a armadura de Deus. Antes da gente vestir a armadura de Deus, a gente precisa se fortalecer no Senhor. A palavra de Deus nos diz em outro texto que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando fala fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, a gente precisa, aqui está dizendo que a gente tem que confiar que Deus é poderoso, que Deus é forte e que Ele nos dá essa força para que a gente batalhe o nosso dia a dia, para que a gente fique de pé, para que a gente vença as dificuldades daquele dia, para que a gente tenha força e alegria suficiente para receber as bênçãos de Deus. Então, a primeira coisa, tem muita gente que começa a armadura já falando no capacete, no escudo, mas eu acho que a armadura de Deus, ela começa aqui. A primeira coisa que nós precisamos pegar de Deus e colocar na nossa vida é a sua força e o seu poder. Quando a gente pede, o apóstolo Paulo ele fala que nós precisamos nos encher do Espírito Santo todos os dias. E como que eu me encho do Espírito Santo?
Porque o Espírito Santo representa o poder de Deus sobre a terra. O Espírito Santo representa a força de Deus aqui na terra. E quando a gente nos enche do Espírito Santo, logo pela manhã, quando a gente acorda, que a gente fala: Espírito Santo, toma conta da minha vida, me enche de ti em todas as áreas da minha vida. Me enche do seu poder, da sua glória, da sua plenitude. Nós estamos pegando a força de Deus e estamos colocando ela dentro de nós, nos enchendo do Espírito Santo, orando a Deus para que nos dê o Espírito Santo, para que a gente seja batizado pelo Espírito Santo todos os dias, logo de manhã. Mas aí o apóstolo Paulo continua no versículo 11 dizendo assim: vistam toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. No versículo 12 ele fala assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas a nossa luta é contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O que isso aqui quer dizer? Quando uma pessoa vem e pisa no seu pé de propósito, a sua luta não é contra ela. A sua luta é contra o capetinha que faz ela pisar no seu pé. Então você tem que desculpar a pessoa, mas orar contra aquele espírito que está tentando te encher o saco. A mesma coisa é quando vem as pessoas falarem mal de você. O problema não são as pessoas falando mal de você. O problema é que tem um espírito ali que está tentando te encher a paciência. E usa essas pessoas para te irritar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entender que o nosso problema não é com aquela pessoa, é com o espírito que está usando ela para nos irritar. A gente tem que agir, brigar, não contra a pessoa, mas a gente precisa orar para que aquele espírito saia daquela pessoa e não te irrite mais. E como é que a gente faz isso? Sendo humilde, sendo gentil, perdoando, tratando bem as pessoas que nos tratam mal. A partir daqui, a gente já começa a nos vestir da armadura de Deus. Quando você começa a agir dessa forma, você já está se revestindo da armadura de Deus. E aí no versículo 13, o apóstolo Paulo fala assim: por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Ou seja, depois de todo dia, depois de você trabalhar, depois de você resolver todos os problemas daquele dia, matar os leões daquele dia, voltar para casa, quando você estiver terminando o dia, você está inabalável. Nada que fizeram contra você, nada que veio contra você durante aquele dia conseguiu te tirar a paz, conseguiu te tirar a alegria, conseguiu tirar a glória de ser abençoado por Deus. No versículo 14, o apóstolo Paulo fala assim: assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça. O que é cingir? Cingir é colocar.
Antigamente, as pessoas elas não usavam calça como a gente usa hoje. Elas usavam tipo um vestidão. Então, você tinha que pegar um cinto e amarrar aquele vestido, porque senão, quando você corresse, aquele vestido ia levantar e ia aparecer tudo. Então, você tinha que botar um cinto. E ele fala aqui, ó, use o cinto da verdade. Por que o cinto da verdade? Quando nós falamos a verdade, nós não somos envergonhados. Quando a gente anda na verdade, a gente não é envergonhado. As nossas vergonhas não são mostradas para as pessoas. É por isso que o apóstolo Paulo fala para a gente colocar o cinto da verdade. Porque com o cinto da verdade, nós podemos andar de cabeça erguida em qualquer lugar, que as pessoas não vão nos envergonhar, elas não vão nos apontar dizendo: olha, você mentiu aqui, olha, você mentiu ali, olha, o que você falou é mentira, você é um mentiroso. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós temos que nos cingir. Nós temos que amarrar, colocar o cinto da verdade, andar na verdade, falar a verdade sempre, que na nossa boca não se ache mentira, para que a gente não seja envergonhado. Ele fala também da couraça da justiça. O que é uma couraça? A couraça é como se fosse o colete à prova de balas. Aquilo é uma couraça. Ele fica no peito te protegendo de tudo que as pessoas tentam te enfiar. E esse escudo, essa couraça que o apóstolo Paulo está falando aqui, ela é feita de justiça. O que é a couraça da justiça? É você ser justo com as pessoas. Você vai na padaria comprar 10 pães que custa, sei lá, R$ 20, e você dá R$ 50 e recebe 40 de troco, aí você vai falar: opa, peraí, esse troco está errado. Então eu preciso ser justo e dizer para a pessoa: olha, você me deu troco a mais. O troco está errado. Eu te dei 50, o preço foi 20, você tinha que me dar 30 de volta e não 40. Toma aqui os seus 10, porque vai fazer falta para você. Isso é ser justo. É desejar para os outros aquilo que nós desejamos que aconteça conosco. Isso é ser justo. É andar na retidão, andar corretamente. Isso é ser justo, é tratar as pessoas com justiça. A mesma justiça que nós gostaríamos de ser tratados. O apóstolo Paulo continua no versículo 15, dizendo assim: tendo seus pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. O que é você colocar nos seus pés as sandálias do evangelho da paz? Quando você pisar em alguns lugares, você vai estar levando a paz. O evangelho da paz vai estar nos seus pés. Aonde você pisar, você está levando paz para aquele lugar. Você está levando paz para aquela casa, para aquele local de trabalho, para aquele mercado aonde você vai, para o seu bairro, para a sua vizinhança. Aonde você pisar, vai ter paz, não vai ter contenda, não vai ter briga, não vai ter discussão. Você vai estar levando o evangelho da paz. Aonde você pisar, vai ser um lugar de paz. No versículo 16, ele fala assim: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno.
Escudo, todo mundo sabe o que que é, não é? Escudo é uma coisa que te protege de coisas que são jogadas em cima de você. Por exemplo, um guarda-chuva é um escudo contra a água da chuva que está caindo. Ela te protege da água da chuva. O apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo para a gente usar o escudo da fé, com o qual nós podemos apagar todas as setas inflamadas do maligno. O que que é isso? O que que isso quer dizer na prática? É você confiar que os anjos do Senhor te guardam de toda maledicência, de tudo que é ruim que as pessoas vão falar de você. Aquilo não vai te atingir. Por quê? Porque você está com o escudo da fé. A sua fé em Deus, a sua fé em que Deus te protege de todas as coisas malignas que são lançadas contra a sua vida, elas apagam aquilo ali e aquilo não te faz efeito, aquilo não traz mal nenhum para você. Você olha uma pessoa falando mal de você, ou então tendo inveja de você, ou então fazendo alguma coisa ruim para você, você olha e ri, porque Deus não permite que aquilo te faça mal. Deus não permite que aquilo te cause nenhum dano. Deus não permite que aquilo faça você ficar triste, agoniado, angustiado. Então, quando você usa o escudo da fé, você está tendo a certeza de que Deus está te protegendo com a sua mão poderosa. No versículo 17, a palavra de Deus diz assim: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que é o capacete da salvação? Quando você aceita Jesus, entrega a sua vida para Jesus, você passa a ter a certeza de que você é salvo. Você passa a ter a certeza de que os seus pecados foram perdoados. Você passa a ter a certeza que o sangue de Jesus derramado naquela cruz foi para você. Você pode receber aquele sangue porque ele te lava, ele te limpa das coisas que você fez, faz e vai fazer de errado. Olha só como isso é poderoso. Já pensou você pensar assim: poxa, tudo que eu fiz de errado no passado foi perdoado. Tudo que eu estou fazendo agora, nesse momento de errado, está sendo perdoado porque eu estou me arrependendo. E tudo que eu vou fazer de errado, se eu me arrepender, eu já tenho perdão também. Então, isso se transforma num capacete que vai dominar a sua mente. O capacete, ele protege a sua cabeça, a sua mente, e aí você vai ter a certeza de que você é salvo. Você vai ter a certeza da salvação. E outra coisa que tem aqui nesse versículo é a espada do Espírito. Você sabia que a espada do Espírito é a única parte da armadura que é de ataque? Além de ser de defesa, ela é de ataque. E o que é a espada do Espírito? A espada do Espírito é a palavra de Deus. Ou seja, toda vez que você lê a Bíblia, você está tomando posse da espada do Espírito. Toda vez que você aprende a palavra de Deus, você está tomando posse da espada do Espírito. E você usa essa espada para se defender contra os ataques, como Jesus fez lá no deserto. O diabo disse para ele: olha, transforma a pedra em pão. E aí Jesus fala: nem só de pão viverá o homem. Ou seja, Jesus usou a palavra de Deus para se defender e, ao mesmo tempo,
para atacar o diabo. No versículo 18, o apóstolo Paulo termina assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ou seja, a oração, ela também faz parte da armadura de Deus. Tem gente que não inclui a oração como parte da armadura. Mas aqui no versículo 18, o apóstolo Paulo é bem claro: orem no Espírito, sempre, em todo tempo. Ande durante todo o seu dia orando, conversando com Deus, pedindo direção, perguntando o que você deve fazer, orando pelas pessoas que te rodeiam, pelo seu trabalho, pelos seus colegas de trabalho, pelos seus familiares, pelos seus amigos. Ore o tempo todo. Porque quando você está em oração, você está vigilante. Então, que essa palavra hoje venha nos mostrar que nós podemos tomar posse da armadura de Deus de uma forma prática, todos os dias, orando, lendo a palavra, perdoando as pessoas, tratando as pessoas com justiça, tendo certeza da nossa salvação. Ou seja, de uma forma prática, nós podemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Glória a Deus! Que essa palavra tenha nos ensinado como nós podemos nos preparar para enfrentar os dias, porque eles são maus. Os dias são maus. E nós precisamos estar preparados para enfrentar todos eles, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, aonde quer que você esteja, por onde quer que você vá, que você seja uma bênção, que as pessoas olhem para você e vejam o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, meu Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por estar junto com a minha família, obrigado, meu Deus, por esse tempo maravilhoso, Senhor, em que nós podemos orar juntos, estudar a Tua palavra juntos, que nós podemos, Senhor, nos alegrar em Ti, glorificar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, dizer que o Senhor é o nosso Deus, e eu e a minha casa servimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que vocês possam pegar esse trecho de Efésios, do capítulo 6, do versículo 10 até o 18. Lê esse versículo, medita sobre ele, aprenda a tomar posse da armadura de Deus, para que vocês possam ficar firmes, inabaláveis no dia mau, em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Aleluia. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal, nos ajude. Nos ajude a fazer com que as pessoas entendam, com que o YouTube entenda que os vídeos aqui postados são edificantes, aumentam a nossa fé, nos ensina a viver o dia a dia com Deus. Seja um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra, nos ajude a enviar essa palavra até os confins da internet. Passe para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais.
nos ajude a proclamar e propagar a palavra de Deus. Seja você uma bênção. Tenha um dia, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Abreijos para você e até o próximo vídeo.